Olá, muito bem-vindo ao treinamento de aerodinâmica. Eu sou o instrutor Fábio Marcelino e a gente vai começar definindo o que é aerodinâmica. Mas antes, deixa eu mostrar para você aqui o nosso roteiro. Vamos ver a introdução, aeronave, vento relativo e atmosfera, forma e coeficiente de arrasto, aerofólio, fluxo de ar sobre a seção de uma asa e, por fim, centro de pressão e centro de gravidade do aerofólio. Então essas serão as impressões iniciais que nós teremos num primeiro contato. Então vamos começar definindo a aerodinâmica como o ramo da física que estuda o movimento dos objetos dentro de um fluxo de ar. Então a aerodinâmica ela está relacionada com três partes distintas: a aeronave, o vento relativo, a gente já vai definir o que seria o vento relativo, e os fenômenos que acontecem com a atmosfera. Então, a aeronave precisa ter um formato que contribua para um alto desempenho aerodinâmico. Isso é conseguido com o desenvolvimento da aerodinâmica através das décadas. Então, aviões modernos têm características de alto desempenho aerodinâmico. O vento relativo é o fluxo de ar que acaba colidindo com a aeronave em forma de ar de impacto. Esse ar de impacto precisa ter a magnitude necessária para produzir efeitos de sustentação. Então o vento relativo é obtido com a ajuda dos motores. Quando a aeronave é acelerada, numa magnitude capaz de produzir a sustentação, você passa a ter o vento relativo agora atuando nas asas para a produção de sustentação. Então o vento relativo atua nessa asa fixa. O helicóptero tem asa rotativa, então aquele rotor ele tem pás, e essas pás girando são aceleradas dentro do vento relativo, ou seja, os helicópteros também utilizam o vento relativo para produzir a sua sustentação. Então, guarde isso de imediato. O vento relativo é utilizado nas asas, tanto asa fixa para o avião, quanto asa rotativa para os helicópteros. E a presença da atmosfera, então, o nosso fluido de trabalho para o vento relativo, ele é o ar atmosférico, e ele tem pressão, temperatura e umidade, e muitas das vezes esses valores acabam variando de acordo com a altitude, como você já vai ver em seguida. Com relação à estrutura da atmosfera, a gente viu isso de forma exaustiva em física, né? Que trata-se de uma mistura de gases que tem massa, tem peso, mas o formato é que é indefinido. Então, se eu tenho ar dentro da minha sala, o formato dessa atmosfera dentro da sala é o formato da sala. Se eu tenho uma garrafa vazia, o formato do ar atmosférico dentro dessa garrafa é o formato da garrafa. Então, o formato ele se adapta ao ambiente, ele também tem a sua pressão interna, tem o seu poder de expansão. E essa nossa atmosfera é composta de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, e 1% de outros gases, como argônio e hélio, e isso a gente viu em momentos anteriores na apostila de física. O hélio, por exemplo, foi o gás que substituiu o hidrogênio nos dirigíveis. Então o hélio substituiu o hidrogênio por ser um gás inerte, um gás que não potencializa um incêndio nem uma explosão, ao contrário do hidrogênio, que é altamente perigoso para esse tipo de veículo, como é o caso do dirigível. Então, os dirigíveis de hoje utilizam gás hélio. Como alguns desses elementos são mais pesados que outros, há uma tendência natural desses elementos mais pesados, como o oxigênio, ter a tendência de se fixar na superfície, enquanto os elementos mais leves são levados até as regiões de maiores altitudes. E por conta disso, a gente tem uma atmosfera respirável do nível do mar, onde você tem 0 pés até 8.000 pés, isso aí seria um pouco mais seguro, mais conservativo, razão pela qual a oferta de ar começa a diminuir com as maiores altitudes. Então, essa rarefação do ar em maiores altitudes também está correlacionada, como sabemos, à falta de oxigênio. E dessa forma se faz necessário para aeronaves que vão voar acima de 10.000 pés que essas aeronaves sejam equipadas com um sistema de pressurização. Como vimos então, diferenças na pressão de ar, ou seja, diferenças na pressão atmosférica ocorrem de acordo com a altitude. E é por isso que a pressão a 18.000 pés de altitude poderá ser metade da pressão atmosférica ao nível do mar, onde você tem 0 pés.
E, resumidamente, com o aumento da altitude, surgem as diferenças na pressão do ar, diferenças na taxa de oxigênio, diminuição da temperatura. Tudo isso traz como consequência a diminuição da densidade do ar em maiores altitudes, que para a aerodinâmica também é desejável, porque em maiores altitudes com o ar mais rarefeito, diminui a resistência ao avanço, ou seja, essa aeronave pode se dar o luxo de utilizar, por exemplo, apenas 70% da sua potência máxima e ter mais do que o dobro da velocidade de uma aeronave de um mesmo modelo que esteja decolando naquele momento ali. Ou seja, essa rarefação é extremamente desejável porque em maiores altitudes a aeronave desenvolve maiores velocidades em relação ao solo. E detalhe, com menor potência, contribuindo para a economia de combustível. Então, pressão, ela pode variar com altitude, a pressão do ar atmosférico, né? A pressão diminui com maiores altitudes, a temperatura tende a diminuir em maiores altitudes, e por fim, o efeito da umidade relativa do ar sobre a densidade desse ar atmosférico, que são moléculas de H2O dentro da atmosfera, você acaba tendo menos ar por taxa de amostragem. Em outras palavras, os dias úmidos e os dias chuvosos provocam uma queda no desempenho aerodinâmico devido à redução da quantidade real de ar por conta da umidade.